Bem, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre tempo em sistemas distribuídos, né? E por que que o tempo é importante para os sistemas distribuídos, né? A partir da referência temporal, nós podemos coordenar ações entre diferentes nós no sistema distribuído, né? Então, tem um conjunto de problemas, por exemplo, que é interessante eu ter sincronização de relógios, né? Tem esquemas, protocolos que mantêm o timestamp de atualização, a referência temporal de quando é que foi feita a última atualização do dado, por exemplo. Eu posso usar isso também para verificar se uma requisição enviada para um servidor é autêntica, porque isso tem que estar dentro do período no qual aquele certificado que essa requisição utiliza é válido, por exemplo. Ou também para eliminar o processamento de atualizações replicadas. Então, tem alguns cenários em que é interessante a gente utilizar a sincronização de sistemas distribuídos. E é importante a gente observar que o tempo ele é relativo ao observador. Né? Então, nós não temos um tempo absoluto. Cada nó ele possui a sua referência temporal, né? E nós vamos ter que harmonizar as diferentes referências temporais em nós distintos, né? Para poder ter algum mecanismo de base, né? Então, tem uma dificuldade em definir o tempo de ocorrência de eventos em diferentes nós do sistema distribuído. E é necessário a gente definir a relação de causa e efeito de diferentes eventos, isso é importante. Bem, para isso, nós vamos pensar de forma apropriada no modelo de sistema, né? Então, o que é que a gente entende como sistema distribuído? A gente entende que o sistema distribuído ele possui um conjunto Pi de N processos, então tem um P1, P2, P3, P4 até Pn. Cada processo é executado num processador. E os processos, a princípio, eles não compartilham memória. Obviamente que eu posso ter dois ou mais processos que estejam no mesmo nó, mas isso não é a regra. Em geral, cada processo está no nó e não tem acesso a outros processos que estão em outros nós. Então, cada processo PI tem um estado SI, state, né? E à medida que o processo ele executa os seus passos, o estado que ele tem acesso ele é transformado. O estado de um processo vai incluir todos os objetos, variáveis, dados, tudo aquilo que compõe o seu ambiente operacional, certo? E na ausência de uma memória global, na ausência de tempo global, a única forma de comunicação dos processos é a troca de mensagens. Então, os processos eles executam ações baseadas no envio ou recebimento de mensagens ou na transformação de seu estado. E um evento é definido como única ação que o processo realiza a ser executado. A sequência de eventos em um processo pode ser colocada o que chama de ordem total única. Então, todos os eventos que ocorrem num processo, eu consigo relacionar eles com o relógio do nó que hospeda aquele processo e como esse relógio ele possui um comportamento bem definido, ele avança no tempo a cada instante, né? Eu consigo que todos os eventos que associados àquele processo eles sejam ordenados de forma única. Certo? Então, isso é importante a gente perceber. Cada computador ele possui seu próprio relógio físico, e aí você tem um cristal que emite pulsos
E a partir daí você gera interrupções, né? Nós temos a abstração de relógio de software. O sistema operacional ele atualiza o relógio de software para o processo a partir da leitura do relógio de hardware, que é obtido através dessa oscilação do cristal de quartzo. Então, eu tenho uma leitura, o clock de I no tempo T, no momento real T, que eu não tenho acesso, indica a leitura de relógio de software do processo PI. Bem, quando nós falamos em relógio, é importante notar que aqui nessa figura nós temos 4 nós, cada nó ele possui um relógio, e esse relógio ele tem uma medição distinta. A diferença instantânea, se eu conseguir ver ao mesmo tempo 2 relógios, eu vou ter o que a gente chama de distorção, que é a diferença instantânea entre a leitura desses 2 relógios. Se em um determinado momento 2 relógios iniciam com a mesma marcação temporal, e a gente deixa correr um pequeno período de tempo, e aí mede depois e vê que há uma distorção, eles divergem, a gente chama isso de derivação, ou drift, que é exatamente como os relógios divergem ao longo do tempo, porque eles têm diferentes velocidades para contar o tempo. Por que diferentes velocidades? Porque cada relógio baseado em um cristal de quartzo que oscila, mas o cristal de quartzo ele não é perfeito, ele não tem uma oscilação perfeita. Nós temos outros componentes que têm acesso a essa leitura e, devido à tolerância na construção e fabricação desse hardware, eu posso ter um relógio que ele vai oscilar um pouco mais, outro vai oscilar um pouco menos, e então nós temos essa derivação, o drift. E se eu conseguisse associar o deslocamento entre o relógio local e um relógio de referência nominal perfeito, a gente teria o que a gente chama de taxa de derivação, né? Seria quanto que o meu relógio local ele diverge do relógio nominal perfeito. Bem, é importante a gente falar que nós temos o que a gente chama de tempo atômico internacional, CAI. Então, os relógios físicos precisos, eles usam osciladores atômicos. A medição temporal ela é toda baseada na oscilação atômica. Se você vê a definição das unidades de medida do sistema internacional, a definição de segundo ela é baseada em comportamento de uma partícula no nível atômico. Então, os osciladores atômicos eles dão exatamente a medição bem precisa do tempo, né? Só que tem um detalhe, na verdade, esse tempo atômico internacional, nós modulamos ele com o tempo universal coordenado, Universal Time Coordinated. Por que a gente usa o tempo universal coordenado? Porque o tempo universal coordenado ele vai trazer correções baseadas no GPS, que vai considerar os movimentos de rotação e translação da Terra, porque o tempo ele tem sentido quando a gente associa isso à movimentação terrestre, ao globo terrestre, à noção de dias, meses e anos que a gente tem, né? E toda a variação das estações. Então, nós harmonizamos essa noção mais precisa do oscilador atômico com o movimento os movimentos da Terra, para que a gente tenha uma leitura que seja que possa ser utilizada, que tenha um significado. Então a gente tem aqui o tempo atômico internacional, que ele é uniforme, e os segundos solares eles ocorrem com algumas variações, e nós tentamos casar, de certa forma, essas variações, mesmo que eventualmente
nos segundos solares, a gente não conte algum segundo, porque a gente já excedeu o tempo para casar com o tempo atômico internacional, que resulta nos sleep seconds, que nós introduzimos no tempo universal coordenado para manter em sincronismo com o tempo atômico internacional. Então, a gente tenta casar essas duas métricas de tempo. Bem, e quando a gente fala de sincronização, a gente fala o que chama de sincronização externa. Relógios são sincronizados com a fonte de tempo de referência externa. E aí nós temos, basicamente, você tem os relógios, eles vão consultar um servidor externo para perguntar que horas são. E a sincronização interna, você tem relógios sincronizados entre si. Então, eu posso ter numa rede local, eu sincronizo os relógios dos meus nós entre si, né? Eu posso ter uma abordagem do tipo, se eu tiver dois nós numa rede local e esses dois nós fazerem uma sincronização externa com um servidor de referência, e aí eles estão sincronizados com esse servidor de referência a 100 milissegundos. Então, significa que se eu tenho o nó A e o nó B sincronizados com o servidor de referência, o nó A está 100 milissegundos, no máximo 100 milissegundos adiantado ou atrasado para o servidor de referência, e o nó B está 100 milissegundos adiantado ou atrasado para o servidor de referência. Isso significa que os nós A e B estão sincronizados. De que proporção? Na verdade, o limite de sincronização de A e B é de 200 milissegundos, porque pode acontecer do nó A estar 100 milissegundos atrasado em relação ao servidor de referência, enquanto o nó B está 100 milissegundos adiantado. Então, eles podem estar até 200 milissegundos adiantados ou atrasados entre si. Bem, e aqui, como a gente falou, nós temos o relógio perfeito. Então, um relógio ele é perfeito se o drift dele em relação ao tempo universal coordenado for, não tiver uma variação, né? Então essa derivada aqui é 1. Né? Mas ele pode ser um relógio que adianta quando eu tenho uma taxa de variação maior, ou um relógio que atrasa, que eu tenho uma taxa de variação menor. Um relógio correto, ele mantém essa taxa de derivação dentro de um limite conhecido. Então, o erro na medição ele é limitado. Nós temos uma condição monotômica, então o relógio apenas avança. Certo? E nós temos a possibilidade de ter falhas em relógio. Se o relógio tiver falha, é uma coisa importante também que eu não citei, o tempo ele não volta, né? Então, um relógio ele não para, ele não volta no tempo, ele não atrasa, ele sempre vai adiantar. Né? Isso é importante, porque quando eu estiver fazendo sincronização de relógios, se eu tiver um relógio que está adiantado em relação ao servidor de referência, a minha referência temporal, eu não posso simplesmente atrasar esse relógio. Eu vou ter que ter um mecanismo de fazer com que ele avance no tempo menos, para que em determinado momento ele fique ajustado. Então, suponha, por exemplo, que meu nó ele está 2 segundos adiantado em relação ao servidor de tempo, servidor de referência. Eu vou atrasar ele 2 segundos? Não. Eu faço alguma estratégia do tipo, olha, no período dos próximos 4 segundos, eu vou contar o tempo 2 vezes mais lenta. Isso significa que o meu relógio internamente vai avançar somente 2 segundos, mas como eu já estava 2 segundos adiantado, então eu vou estar agora nos 4 segundos que eu deveria estar, de fato. E aí eu faço esse ajuste. Bem, então o relógio falho, ele não aplica as condições de correção. Se eu tiver ele em colapso, ele para simplesmente de funcionar. E se ele te indicar qualquer outra coisa, nós temos o que a gente chama de uma falha arbitrária. Bem, como é que nós temos a sincronização em um sistema síncrono? Um sistema síncrono é um sistema que a gente tem limites temporais conhecidos. Então, imagine, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo quando a gente está dando essa aula no laboratório.
Se está, por exemplo, lá no Campo Salvador, no laboratório 1 do Campo Salvador, e aí de repente eu digo para vocês, olha, você está com o relógio aqui, eu quero que você sincronize o seu relógio com o relógio que tem lá na Subway do Barbalho. Bem, aí eu digo, ó, meu relógio está medindo agora 8h41 da noite. 8h41, ok. Aí você vai sair, vai lá no Subway do Barbalho, vai medir, olha, lá tá 8h50. Quando você retornou, você me diz, olha, as horas lá eram 8h50, mas você retornou para mim 8h58. Como eu, de fato, eu atualizo o relógio? Então, se você saiu 8h41 e retornou 8h58, isso medido para a minha referência temporal, você gastou quanto tempo? Você gastou quanto? 17 minutos, né? Bem, você gastou 17 minutos para ir e voltar, e lá você mediu 8h50. Ah, então é fácil, né? Eu não vejo simplesmente qual foi o tempo que eu gastei para voltar. Se eu gastei, foi 8h50, eu voltei 8h58, eu gastei 8 minutos para voltar. Mas, na verdade, 8h58 é no meu relógio, 8h50 é no relógio do Subway. A única medição que eu tenho certa de diferença temporal é tudo que eu medi no meu relógio, que foi 8h41, 8h58. 17 minutos para ir e voltar. Então, eu assumo que o tempo de ida é igual ao tempo de volta, por exemplo. Então, eu gastei 8 minutos e meio para voltar. Então, na realidade, se na Samba era 8h50, eu tenho que ajustar o meu relógio para 8h58 e 30 segundos, que é esse meio minuto adicional. Certo? Então, eu tenho que fazer isso. Bem, então, o que é que isso significa para a gente? Significa que eu vou fazer uma atualização que vai levar em conta o tempo dessa viagem. Né? Se eu tenho esse tempo facilmente porque eu medi. Se eu não tivesse medido, eu poderia assumir que esse tempo da viagem seria uma média entre o tempo máximo e o tempo mínimo que eu teria para ter a, a mensagem ter retornado, né? Numa rede de um sistema síncrono, ter os limites temporais máximo e mínimo para envio da mensagem, né? Bem, a ideia aqui, José, é a gente tem um relógio no nosso nó e eu estou sincronizando esse relógio com outro relógio de referência. Um servidor que ele pode, por exemplo, ter um sistema de GPS e que ele coleta isso do tempo universal coordenado nesse sistema de GPS, por exemplo. Ou ele pode se conversar com um servidor que faz isso. Por exemplo, nós temos o Observatório Nacional, ele provê um serviço chamado NTP-BR, que é um serviço de relógio, que aí eu posso pegar, colocar um servidor de relógio na minha empresa e ele se conecta ao NTP-BR e sincroniza o relógio com ele. E aí os meus servidores locais sincronizam com esse meu servidor local de tempo. Bem, se eu não tiver as referências temporais desse tempo da viagem, que a gente está assumindo no caso da Subway, que é metade, eu vou assumir que o tempo de retorno da informação é metade do tempo de ir e voltar.
Eu poderia pegar o tempo máximo e o tempo mínimo para uma mensagem chegar, fazer uma média. Então, eu pego o meu tempo T, que é o tempo que eu recebi de informação, mais máximo mais mínimo sobre 2. Então, eu faço a pergunta, obtenho a resposta e atualizo dessa forma, né? Então, eu atualizo baseado nisso, ou então eu atualizo medindo a partir de quem fez a pergunta esse tempo entre T1 e T4. Então, T4 menos T1 sobre 2 seria a mesma coisa do round trip time, tempo da viagem, RTT sobre 2. Então, seria tempo mais RTT sobre 2. T mais tempo da viagem sobre 2. Então, normalmente eu uso isso, certo? Isso é uma boa estratégia de sincronização. Bem, uma outra estratégia é a estratégia de Berkeley, né? Que na estratégia de Berkeley você tem um coordenador, ele solicita o tempo de cada relógio. Aí é uma estratégia que a gente chama de sincronização interna, porque eu estou sincronizando vários relógios entre si. Então, eu pergunto para todo mundo. Cada um vai me responder a diferença em relação ao relógio. Eu pego essas diferenças, calculo a média e aí eu designo como cada um vai ajustar os seus relógios. Observe que aquele que estava 3,25, eu disse aqui menos 20. Esse menos 20 não quer dizer que ele vai atrasar para 3,5, quer dizer que talvez os próximos 20 minutos, os próximos 40 minutos, ele vai contar o tempo pela metade. E aí ele vai somar somente mais 20 minutos. E aí ele vai ajustar para 13h45, que era esperado, depois de 40 minutos depois. Bem, então, como eu falei, nós temos o protocolo NTP, Network Time Protocol, que é um protocolo de sincronização, que ele é baseado nessa ideia do Flávio Christian, de você perguntar, eu responder e ajustar com o tempo da viagem. O NTP, ele é hierárquico, então a gente normalmente faz isso em escala. Então, no Brasil, tem o NTP-BR, que foi provido pelo Observatório Nacional, que obtém acesso a osciladores atômicos, obtém acesso a sistema de GPS e mantém essa estrutura. E o meu servidor local ele vai se conectar e vai acessar. Isso permite fornecer para a internet uma boa referência de tempo sincronizado com o tempo universal coordenado, certo, gente? Bem, e eu vou deixar para a próxima aula para a gente falar sobre tempo lógico e relógios lógicos, certo? Vocês ainda não podem fazer os questionários relacionados a tempo. Eu vou pedir para guardar um pouco. Na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios com relação a sincronização de relógios e depois nós vamos entrar propriamente em tempo lógico e relógios lógicos. O que seria exatamente isso? Nem sempre eu posso utilizar a sincronização de forma adequada, porque a gente tem uma variedade muito grande nos limites temporais. Então, de repente, a distorção que eu obtenho quando eu sincronizo, ela não vai ser muito útil. E aí, nesses casos, a gente abandona a ideia de usar as referências temporais dos relógios físicos de cada máquina e sincronizar elas entre si, que normalmente a gente tem isso no ambiente mais comportado como síncrono, e passamos a utilizar uma referência lógica baseada no progresso da ocorrência de eventos entre os diferentes nós. A gente vai falar disso com mais propriedade no nosso próximo encontro. Ok, gente? Alguma questão, alguma dúvida? Então, já que não tem alguma questão, a gente finaliza e retornamos essa aula na próxima semana.